Bom dia, pessoal. Hoje, então, nós vamos continuar com a correção dos nossos exercícios. Nós vamos iniciar agora os exercícios contextualizados e depois nós vamos terminar com os exercícios de aprofundamento. Bora lá! Então, número 6 está o seguinte aqui, ó. Os terremotos e os tsunamis são eventos que passaram a ser mais bem compreendidos com o estudo da estrutura interna da Terra, especialmente a partir da letra A. Verificação da alta densidade dos materiais que compõem a crosta terrestre, cuja composição rica em magnésio, ferro e silício promove falhas e rupturas. Como você pode observar aqui, na alternativa A tem um erro aqui grotesco. A crosta terrestre ela é composta principalmente de silício e alumínio. E aqui vem falando que a crosta terrestre ela é rica em magnésio, ferro e silício. Não. Magnésio é um elemento químico, um mineral presente com bastante intensidade no manto. E ferro é um recurso mineral presente com muita intensidade no núcleo. Então, essa alternativa está errada, você não pode marcar ela. A letra B fala o seguinte, ó. Descoberta do campo magnético gerado pelo núcleo terrestre, cuja interferência provoca instabilidade na consolidação do embasamento rochoso. Não, o campo magnético que fica no núcleo do nosso planeta, ele não tem capacidade de promover a instabilidade do campo rochoso e, consequentemente, a movimentação das placas. Isso está errado. Letra C. Identificação das espessuras de cada camada, cuja proporcionalidade explica a fragilidade da porção mais externa. Nós sabemos que a densidade da crosta terrestre, onde ficam as placas tectônicas, ela é a menor entre as três camadas. No entanto, não é essa densidade que provoca essa movimentação que existe das placas tectônicas que pertencem à crosta terrestre. Então, isso aí também está errado. Letra D. Constatação de que a crosta terrestre é descontínua e fragmentada e de que seus fragmentos respondem à convecção do magma. Essa que é a nossa resposta. A crosta terrestre ela não é uma camada simplesmente sozinha, contínua. Ela é uma camada dividida em grandes 15 placas tectônicas. E essas placas se movimentam por causa da corrente de convecção que existe lá no manto terrestre. Tá? Então, por isso a nossa resposta é a letra D. Vamos ver por que a letra E está errada. Coleta de amostras ao longo das diferentes camadas, cujos materiais permitiram identificar graus de porosidade e resistências distintos. Não, isso a gente já sabe. Nós sabemos que existem diferentes complexidades em cada camada do nosso planeta. No entanto, não é essa diferença de porosidade que vai constituir o processo de movimentação das placas, ok? Então, por isso a nossa resposta é a letra D. As placas se movimentam porque existem as correntes de convecção que saem do manto e fazem com que elas comecem a balançar, a se movimentar. Por isso a nossa resposta é a letra D. Vamos ver a número 7 aqui. A número 7 é uma questão sobre a deriva continental. E aí ela começa falando o seguinte, ó. No mapa a seguir é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande porte, que não voam. Há evidências mostrando que essas aves, que podem ser originárias de um mesmo ancestral, sejam, portanto, parentes. Considerando que de fato tal parentesco ocorra, uma explicação possível para a separação geográfica dessas aves, como mostrada no mapa, poderia ser. E aí você vê ó, que nós temos o avestruz no continente africano, a ema aqui no continente americano e o emu aqui na Oceania, mais precisamente na Austrália. Essas aves são parentes, quando você as observa, elas possuem uma diferença de tamanho, mas elas são muito parecidas no aspecto físico. E aí, a questão quer saber por que essas aves se separaram. Então, vamos ver aqui. Ó. A letra A fala o seguinte. Devido à grande atividade vulcânica ocorrida há milhões de anos, eliminou essas aves do hemisfério norte. Então, segundo essa afirmativa A, aqui no hemisfério norte nós não temos essas aves porque a grande atividade vulcânica levaram elas à extinção. Isso está errado, tá? Nenhuma atividade vulcânica seria capaz de extirpar do hemisfério norte todinho essa grande quantidade de aves. Então essa não pode ser. Letra B. Na origem da vida, essas aves eram capazes de voar, o que permitiu que atravessassem as águas oceânicas ocupando vários continentes. Essas aves
como o próprio nome diz, possuem asas, no entanto elas não voam. E aqui, na alternativa B, fala que essas aves, no início da vida, quando elas surgiram, elas tiveram a capacidade de voar e elas saíram de um continente para o outro. Algumas permaneceram no africano, outras no americano e outras na Oceania. Essa alternativa é errada. Não existe nenhuma evidência, por exemplo, de que o avestruz já teve a capacidade de voar. Letra C. O ser humano, em seus deslocamentos, transportou essas aves assim que elas surgiram na Terra, distribuindo-as pelos diferentes continentes. As aves elas surgiram na era Mesozoica. Quando elas surgiram, o ser humano nem existia. Então não há nenhuma evidência científica que comprove que os homens é que deslocaram essas aves através dos seus deslocamentos. Até porque também, se o homem tivesse surgido na mesma época que o avestruz, a ema e o emu, não haveria uma tecnologia de deslocamento significativa para que ele pudesse transportar essas aves, como por exemplo os navios e os aviões que nós temos hoje. D. O afastamento das massas continentais formadas pela ruptura de um continente único dispersou essas aves que habitavam ambientes adjacentes. A nossa resposta é isso. Essa é a letra D. Quando existia a Pangeia, essas aves elas ocupavam um supercontinente. Lembra que era tudo juntinho? A partir do momento que foi havendo a movimentação, eu quero que você observe aqui no cursor do meu mouse, por exemplo, a América do Sul foi se deslocando aqui da África, o que promoveu com que o avestruz ficasse aqui e a ema no continente americano. Antes eles ocupavam o mesmo local. No entanto, como foi havendo a separação da Pangeia, nós observamos que cada ave ficou retida em um continente. Então, o que explica essa separação continental dessas aves, que tem uma proximidade física muito grande, é a deriva continental, é a divisão da Pangeia, ok? Vamos dizer por que a letra E está errada. A letra E fala o seguinte: a existência de períodos glaciais muito rigorosos no hemisfério norte provocou um gradativo deslocamento dessas aves para o sul, mais quente. Está errado. Não há nenhuma evidência que a glaciação no hemisfério norte foi mais elevada do que o hemisfério sul, e muito menos que essas aves habitavam essa região e migraram para o hemisfério sul por conta da baixa temperatura. Então essa não pode ser. Por isso a nossa resposta é a letra D. Agora vamos aqui para a número 8. A 8 fala o seguinte: sobre os agentes endógenos que atuam na formação da crosta terrestre, pode-se afirmar, lembrando que os agentes endógenos também são chamados de agentes internos do relevo: tectonismo, vulcanismo, tá? E os terremotos. A ocorrência desses agentes tem a principal característica de soerguer o relevo. Você não pode esquecer, interno, dentro da Terra. Então vamos lá. Sobre os agentes endógenos que atuam na formação da crosta terrestre, pode-se afirmar que: letra A maior incidência de vulcões ativos ocorre em áreas de formação geológica antiga, como o Círculo de Fogo e o Oceano Índico. Gente, preste atenção. A maior incidência dos vulcões ativos ela ocorre nas áreas de formação geológica recente. Áreas de formação geológica antiga, como no Brasil, onde predominam os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, nós não temos uma atividade sísmica constante. Tá? A atividade sísmica, como dos vulcões e os terremotos, ela é muito, mas muito intensa nas áreas de dobramentos remotos, ou seja, estrutura geológica recente, tá? E elas ocorrem sim com maior frequência no Círculo de Fogo, mas o Círculo de Fogo não fica no Oceano Índico, e sim no Oceano Pacífico, tá? Então essa alternativa está errada. Letra B. Os abalos sísmicos modificam a geografia da Terra. Nas áreas onde as placas com a mesma densidade são convergentes, os choques entre elas dão origem aos dobramentos modernos. Vocês lembram que a gente tem 3 tipos de movimento de placas. Nós temos o movimento convergente, que as placas se encontram, divergente, onde as placas se afastam, e transformante, onde elas encostam uma na outra em sentidos diferentes. Um vai para baixo e a outra vai para cima, tá? E aí, onde nós temos o movimento convergente de placas, o que acontece? Existe a formação dos dobramentos modernos, que nada mais são do que as montanhas. Então, por isso, a nossa resposta é a letra B, porque a letra B afirma que o choque de placas com um movimento convergente dão origem aos dobramentos modernos. O que são os dobramentos modernos? Grandes cordilheiras montanhosas. Por exemplo, na América do Sul, você tem a Cordilheira dos Andes.
O Monte Everest, que é o pico mais elevado do nosso planeta, fica no Himalaia. O Himalaia é o quê? É uma cordilheira também que fica lá na Ásia. Então, tanto a Cordilheira dos Andes quanto o Himalaia surgiram pelo encontro convergente de placas. Por isso, a letra B é a nossa resposta. Vamos ver por que as outras estão erradas. A letra C fala que o seguinte: os choques não ocorrem entre as falhas transformantes, porque as densidades são diferentes e elas só são encontradas nos oceanos. Isso aqui está errado porque as falhas transformantes elas só ocorrem na costa oeste dos Estados Unidos, tá? E elas dão origem a terremotos extremamente fortes. Inclusive, se você puder ver, tem um filme que chama Terremoto, a Falha de San Andreas, que explica muito bem esse evento que está te falando aí na questão C. Então, entre as falhas transformantes ocorre sim um choque entre as placas que ocasionam terremotos de grande intensidade. Letra D. O grande terremoto ocorrido no Japão em 2011 foi um fato inédito na história do planeta, porque transformou todo o relevo asiático, matando milhares de pessoas. O terremoto que ocorreu no Japão em 2011 ele não é um fato inédito. No Japão ocorre com frequência esses tipos de terremotos. É claro que esse foi muito forte, muito intenso. No entanto, os terremotos são comuns naquela região da Ásia. Então, por isso que essa letra está errada. A letra E fala o seguinte: a magnitude e a intensidade de um terremoto depende unicamente do seu epicentro. Não, a magnitude e a intensidade do seu terremoto depende do seu epicentro e do seu hipocentro. Lembrando que o hipocentro é onde ocorre o choque das placas no interior do nosso planeta e o epicentro é onde é liberada a energia desse tremor na superfície terrestre. Tá? Então, por isso, a nossa resposta é a letra D. Vamos ver aqui a número 9. A 9 fala o seguinte, gente, ó. Distribuição geográfica das placas tectônicas na Terra. E aí você vai observando aqui o tanto de placas tectônicas que existe no nosso planeta, tá? Aqui é o continente americano, tá? Aqui é o continente asiático, aqui é a Europa, aqui é a África, aqui é a Oceania e aqui é a Antártida. E aí fala o seguinte, ó. Os terremotos que abalaram o Haiti em janeiro e o Chile em fevereiro atingiram respectivamente 7 e 8,8 graus na escala Richter. A explicação para esses terremotos é o fato que ambos os países, ou seja, a pergunta quer saber por que esses terremotos ocorreram no Haiti e no Chile. O que eles têm em comum esses dois países? Letra A, estão posicionados no centro das placas tectônicas. Não, gente. Se esses países estivessem localizados no centro das placas tectônicas, os terremotos não teriam atingido essa grande intensidade. O Brasil, por exemplo, é um país que se localiza no centro de uma placa. E terremotos que passam de 5 graus na escala Richter são praticamente inexistentes aqui. Tá? Esses países eles sofrem terremotos porque eles estão próximos ao encontro das placas e não porque eles estão no centro de uma placa. Então a letra A está errada. Letra B. Estão localizados em áreas que raramente sofrem abalos. Não, pelo contrário. Chile e Haiti estão localizados em locais onde é comum a ocorrência de abalos sísmicos. Tá? Letra C. Estão situados nos limites convergentes entre as placas tectônicas. Essa é a nossa resposta. Tanto o Haiti quanto o Chile estão localizados entre o encontro das placas tectônicas. E os limites dessas placas onde elas estão situadas são os limites convergentes. Tá? Então, a letra C é a nossa resposta. Vamos ver por que a D e a E estão erradas. A letra E fala: tem todo o território situado em arquipélagos formados por cadeias de montanhas vulcânicas submarinas. Não, eles não estão próximos a arquipélagos, ou seja, a formação de ilhas. Está errado. Letra E. Estão em áreas de movimento de placas tectônicas divergentes. Não. As placas tectônicas divergentes, ou seja, fazem esse movimento de afastamento, elas estão localizadas apenas sobre os oceanos. Tanto o Chile quanto o Haiti são países, portanto, estão em áreas continentais. Essa não pode ser a nossa resposta, por isso a nossa resposta é a letra D de dado. Letra C, perdão. Número 10. A teoria da tectônica de placas explica diversos tipos de estrutura verificados na litosfera. Observe a ilustração a seguir.
E aí você está observando aqui, ó, observa aqui que eu vou passar o cursor do mouse, que aqui é um movimento divergente de placa. A setinha mostra que essas placas estão se afastando. E aí, de acordo com essa teoria e esse desenho esquemático, o desenho esquemático está ilustrando. Letra A colisão de placas oceânicas e continentais. Não é colisão. A colisão, as setinhas teriam que estar se encontrando. Você observa que as setas estão se afastando. Letra B. Mecanismo de subducção de placas litosféricas. A subducção é a convergência de placas. Só que na subducção, o que acontece? Você tem uma placa continental e uma placa oceânica, ou seja, placas com densidades diferentes. A placa oceânica, que é a mais pesada, ela vai afundar e vai fazer um movimento de soerguimento da placa continental, tá? O que não é o caso desse desenho que a gente está vendo aí. Letra C. Gênese dos arcos de ilhas e subsidência magmática. Aqui, o que acontece? Estamos afirmando que as ilhas se formam dessa maneira aqui. E como você observa, não tem nenhuma ilha formada na imagem. Então, essa alternativa também não pode ser. Letra D. Formação de trincheiras oceânicas. Trincheiras é como se fossem buracos para cair. Nesse desenho, você não consegue observar nenhuma trincheira. Então, essa resposta também não pode ser. Então, a nossa resposta vai ser a letra E. Expansão do assoalho submarino e a ascensão do magma. Gente, o movimento divergente de placas, ou seja, esse de afastamento, ele tem como principal característica a expansão do fundo dos oceanos. E além da expansão do fundo dos oceanos, na hora que as placas fazem esse movimento de afastamento, é muito comum que o magma suba, ou seja, ascenda. Tá? Ascender é subir, chegar à superfície. Então, por isso a nossa resposta é a letra E. Agora nós vamos para os exercícios de aprofundamento. Vamos ver aqui, ó. O número 11 fala o seguinte: observe a imagem, leia o texto e responda. Como você pode observar aqui, é um mapa de placas tectônicas. Observe que o Brasil está na placa sul-americana, que faz divisa na parte oeste com a placa de Nazca e na parte leste com a placa africana. Ao norte, a placa do Caribe e ao sul aqui a placa antártica. E aí, gente, o texto fala o seguinte: de acordo com a teoria das placas tectônicas, a crosta terrestre está dividida em placas de espessura média de 150 km que flutuam sobre o substrato pastoso, a astenosfera. Tá? E aí a letra A fala o seguinte: cite um limite divergente, um convergente e um transcorrente entre as placas. Vamos citar um limite convergente, que é onde as placas se encontram. Aí você vai colocar assim: convergente, placa sul-americana com placa de Nazca. Por que eu sei isso? Aqui as setinhas verdes se encontrando. E aí, onde tem setinhas verdes, você pode colocar isso, tá? Agora, vamos citar aqui um limite divergente. Divergente é que as placas estão se afastando. Você pode colocar, por exemplo, ó, placa norte-americana e placa euroasiática. Aqui, ó, ela se afastando. Agora, um limite transcorrente. Ó, transcorrente nós só temos aqui, ó, na costa oeste dos Estados Unidos, onde nós temos a falha de San Andreas. Tá? E aí você vai colocar assim: limite transcorrente, placa norte-americana com a placa pacífica. Tá? Letra B. Compare a estabilidade geológica, a ocorrência de terremotos e erupções vulcânicas no Brasil e no Japão. No Brasil, nós não temos vulcões ativos há vários milhões de anos. Nós já tivemos vulcões aqui. Mas isso há milhões de anos atrás, quando o ser humano nem existia. Quando nós estudarmos solos esse ano, você vai entender o porquê. Tá? Já no Japão, nós temos atividade vulcânica muito significativa. Terremotos no Brasil, nós só temos terremotos de baixa intensidade, enquanto no Japão, terremotos fortes ocorrem com frequência. Por que a atividade sísmica no Japão é muito mais intensa que no Brasil? Porque no Japão, o país está próximo ao encontro de 3 placas. Olha aqui, ó. Aqui está o Japão, onde está a letra A. Aqui, ó. Você observa que está próximo ao encontro da placa pacífica com a placa Filipinas e mais a placa euroasiática. Então, a instabilidade tectônica no Japão é muito mais significativa porque o país se localiza próximo ao encontro de 3 placas tectônicas. A placa euroasiática, aqui ó, ela aqui, com a placa pacífica e também a placa filipina.
Já no Brasil, a instabilidade geológica ela é muito pequena, porque o Brasil não está próximo ao encontro de nenhuma placa, e sim no centro de uma placa. Tranquilo? Agora o número 12. O número 12 fala o seguinte: observe as informações nos quadros e explique. Aí o primeiro quadro está assim: data de terremoto no Japão, data de ocorrência 10 de março de 2011, magnitude 8,9 graus na escala Richter. É um terremoto fortíssimo, forte, é quase o máximo que pode atingir. Número de mortes 13 mil, IDH 0,884, muito elevado. O IDH, gente, para quem não conhece, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse é um dado estatístico criado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para medir o nível de desenvolvimento de um país. E aí, o IDH, ele vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, pior a situação social e econômica do país, e quanto mais próximo de 1, melhor é a situação social e econômica do país. E para que eu calcule o IDH, eu levo em consideração o nível de educação da população, a expectativa de vida e o PIB per capita, ou seja, a renda por pessoa. Tá? No segundo quadro fala o seguinte: terremoto no Haiti, data de ocorrência 12 de janeiro de 2010, magnitude 7 graus na escala Richter, número de mortos 200 mil, IDH 0,404. A primeira coisa que você tem que observar aqui é que tem dois dados aqui que são muito interessantes. Primeiro, observe que o terremoto no Japão foi maior na escala Richter, da intensidade, só que o número de mortos foi menor, se comparado com o Haiti. E que o IDH, ou seja, o nível de desenvolvimento do Japão é muito maior do que o do Haiti, tá? É mais do que o dobro. E aí a letra A fala o seguinte: qual a semelhança na causa da ocorrência de terremotos nos dois países? Você vai colocar na sua resposta que a semelhança é que os dois países ficam próximos ao encontro das placas tectônicas, ok? E a letra B fala o seguinte: a diferença no impacto social dos terremotos entre os dois países, considerando suas situações socioeconômicas. Você vai colocar o seguinte na sua resposta: você vai colocar que no Japão, por mais que o terremoto tenha sido muito mais forte se comparado com a intensidade do terremoto que ocorreu no Haiti, o terremoto ocasionou menos mortes pelo fato do Japão ser um país desenvolvido e com uma infraestrutura preparada para sofrer esse tipo de fenômeno natural. Ao passo que o Haiti, mesmo tendo um terremoto mais de 200 vezes menor de intensidade, quando você calcula a força do terremoto, o Haiti ele não possui uma infraestrutura preparada para que a população esteja pronta quando ocorra um terremoto desse. Por isso, qual que é a relação que nós podemos criar? Que se um país possui um nível de desenvolvimento social e econômico mais elevado, ele está mais preparado para se proteger dos fenômenos da natureza, sejam eles atmosféricos, como os climáticos, ou geológicos, como os terremotos. Ok? Então, nós terminamos a correção. Um grande abraço e até a próxima aula.